está aqui com a gente, amém? E é isso, né? Amém. Eu quero convidar aqui o nosso mestre, Pastor Denis. Muito obrigado, pastor, pela palavra. Deus abençoe. Glória a Deus. Vou perguntar uma vez só e vocês vão responder uma vez só, tá? Lembra da semana passada que a gente teve que fazer um treinamento de 3 vezes? Então vou perguntar uma vez só, tá? E aí você se manifesta, tá? Boa noite. Graça e paz. Amém. Tá vendo como melhorou? Na semana passada a gente teve que fazer 3 vezes para a terceira vez sair melhor. Então a gente está em progresso e o progresso está dando certo. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, eu quero conversar um pouquinho com você essa noite aqui a respeito de coisa que te pertence, coisa que pode mudar, pode transformar a sua vida. Que coisa maravilhosa essa fileira aqui, só varão valoroso. Eita! Adolescente que senta na primeira fileira, quinta-feira, a fim de ouvir a palavra de Deus, é porque esse cara está muito interessado em ser aquilo que Deus quer que ele seja. Muito interessante essa fileira aqui. Dava até para tirar uma foto aqui e postar no Insta assim, ó. Pá! Nossa, coisa linda, maravilhosa. Que coisa linda. E ó, e subsequente tem as varoas. As meninas lindas ali também, adolescente, cheia de Deus, cheia da graça de Deus. Querido, nós estamos cantando aqui, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. E nós estamos falando que o nome dele é lindo, que o nome dele é cura, que o nome dele é extraordinário, faz coisas impressionantes. Queria desejar aqui para a gente, antes de entrar na nossa conversa, eu queria falar para você a respeito do nome de Jesus, daquilo que você clama, de quem é Jesus, quem é a pessoa que você clama, quem é a pessoa que você tem se achegado. Jesus tem um nome baseado em um tripé de 3 situações. 3. Primeiro, o nome de Jesus é um nome dado a ele por conquista. De fato, ele conquistou. Colossenses 2,14 diz que, havendo ele riscado a cédula que nos era contrária, em ordenanças que havia contra nós, ele despojou principados e potestades, cravando na cruz, triunfou em si mesmo. Ele tem um nome baseado por conquista. Ele conquistou esse nome. Esse nome não foi qualquer nome, não é porque ele nasceu no dia de santo que ele chama Santo Antônio. Ele é Jesus porque ele conquistou esse nome. Mas Jesus também não tem um nome baseado só em conquista, ele tem um nome baseado por herança. Em Hebreus 1 está escrito: havendo Deus de outrora falado de várias formas, de muita maneira, pelos pais, pelos profetas, de visões, em sonhos, nesses últimos dias tem falado a respeito do seu Filho, que é a expressa palavra, o qual constituiu o herdeiro de todas as coisas, fez o universo, fez todas as coisas pelo poder da sua palavra. Quando fez os anjos, ele jamais disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Mas quando se trata a respeito do Filho, ele olha para o Filho e diz: ó Deus, tu és Deus, e o teu trono subsiste para todo sempre, tu és o cetro de equidade, em ti não há nenhuma mácula. Por isso Deus, o teu Deus, te constituiu herdeiro de todas as coisas. Tu tens o nome por herança, tu herdastes o nome mais excelente do que todos. Logicamente que filho de Todo-Poderoso, Todo-Poderoso é. Ele herdou este nome. Mas Jesus também, ele tem um nome que é um nome dado por doação. Foi uma doação que Deus quis dar a ele. Filipenses 2 diz isso. Filipenses diz que ele recebeu um nome mais excelente do que todos, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho e toda língua confesse. Todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra. No céu faz menção aos anjos, todos os anjos de Deus dobrem os seus joelhos nos céus. Ele faz menção na terra, dizendo: todo joelho na terra se dobre. E eu estou falando só do nome, eu não estou falando da pessoa. A pessoa é outra coisa. Isso é só o nome dele. Para que todo joelho se dobre no céu, anjos, na terra, homens, e debaixo da terra, demônios e potestades. Se dobrem.
e confessem que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória de Deus o Pai. Que coisa maravilhosa. Herança, conquista e doação. Então ele tem um nome acima de todo nome. Podem colocar Maomé, Confúcio, Índia Amin Dada, Buda, Hare Krishna, Siddhartha Gautama, que é Buda, né? Pode colocar quantos forem. O nome de Jesus está acima de todo nome. O nome de Jesus está acima de todo nome. O nome de Jesus está acima de todo nome. Isso é o nome. Quando a gente vai se relacionar com uma pessoa, a gente se surpreende mais ainda, porque o nome é um endereço, não é? Por isso que ele disse aos discípulos: vocês vão fazer cura em meu nome. Não era na pessoa, era no nome. Só o nome já causa um abalo. Só o nome dele já é um abalo. Mas eu queria conversar um pouquinho com você a respeito desse momento de vida que a gente carrega, essa história de vida que nós carregamos, que nós temos, essa porção que temos dentro de nós chamada vida, cuja alguns não se importam muito com ela, outros vivem da forma que dá, outros seguem a filosofia do filósofo Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Outros vão vivendo de vento em popa, outros não sabem o propósito que tem a vida, então por não saberem o propósito, se entregam a qualquer coisa, fazem de qualquer forma, e não entendem o propósito. Deus não potencializa aquilo que Deus deixou abertamente para que você pudesse fazer e viver. Nós estamos aqui no culto fé, quinta-feira no culto fé. Não faz sentido você estar sentado numa cadeira, num culto fé de quinta-feira, se você não destinar a sua fé na forma certa, na pessoa certa. Para quem pode responder a sua fé? A fé, ela só tem uma forma de ser respondida de forma correta, quando você destina ela à pessoa correta. Jesus perguntava por onde ele passava: você tem fé? Fé, para você entender, no Antigo Testamento ele tem duas tonalidades. A fé tem duas tonalidades dentro da palavra de Deus. A primeira era a fé do Antigo Testamento, eu já disse isso aqui uma vez. A fé do Antigo Testamento chamada de emuná. O que era emuná? Era uma responsabilidade de Deus quando ele diz: eu peço, eu mesmo faço. Eu vou pedir, eu mesmo vou fazer. Ou seja, eu vou derrubar Jericó, só rodei Jericó, eu me responsabilizo em derrubar Jericó. Davi só tinha uma pedrinha, eu me responsabilizo em pôr o gigante por terra. Eu me responsabilizo em abrir o mar vermelho. O que você tem na mão? Apenas um cajado? A emuná. Deus pede, ele mesmo se responsabiliza em fazer. No Novo Testamento você não vê mais a palavra fé sendo traduzida por emuná, você vê ela sendo traduzida agora por pistes. O que é pistes? Uma palavra grega que dá a tonalidade, dá a tradução em fé. E o que é? Pistes agora não é mais a responsabilidade de Deus, agora é uma parceria entre o humano e o divino. Por isso Jesus chegava e perguntava: o que você quer que eu te faça? O que você quer que aconteça na sua vida? Não, para mim está tudo bem, quero continuar cego aqui. Pois então você vai continuar cego. Eu quero continuar sofrendo, Senhor. Essa vida que eu estou, essa vida de desemprego está uma maravilha. Essa vida de frustração, para mim, eu estou vivendo muito bem, de vento em popa. Essa vida que eu estou vivendo na depressão, à base de remédios, para mim está tudo bem, está tudo tranquilo. Não quero que o Senhor faça absolutamente nada. Pois então, não vai fazer. E então Jesus perguntava bem claramente: o que você quer que eu te faça? O que você quer que aconteça na sua vida? Será que você tem essa resposta na ponta da sua língua hoje? Se Cristo se manifestasse carnalmente aqui, presencialmente, e perguntasse para você: o que você quer que eu te faça? Você tem essa palavra afiada em sua língua? Ou você não tem bem definido o que é a vida para você? Adolescentes, se você não definiu o que é a sua vida, meninas, se vocês não definirem o que é a vida de vocês, qualquer coisa, qualquer um que chegar leva. Definam-se, valorizem-se, coloque-se na prateleira, no lugar mais alto. Não seja uma pessoa que qualquer vento leva.
Então você precisa definir a sua vida, entender quais são as formas que você pede num concílio com Deus, porque a sua fé agora vai fazer se valer na medida e no credo da forma que se você se posturar diante de Deus e falar a Deus na pergunta, respondendo a pergunta dele: o que queres que eu te faça? Eu vejo pessoas perdidas, pessoas que estão completamente perdidas. Dá para colocar a frase, Carlos? Dá, coloca para mim, por gentileza. Será que você consegue responder isso aqui, ó? Será que você conseguiria responder essa pergunta? Será que você já se encontrou na vida? Você já se encontrou na vida? Como é que está a sua vida hoje? Como é que está a sua vida hoje? A vida começa quando você se encontra. Como é que está a sua vida hoje? Ah, pastor, se eu fosse responder, se eu fosse te falar como é que está a minha vida, você ia se surpreender. Como é que está a sua vida hoje? Como é que estão as suas emoções? Quem de fato é você? Quando você deita lá no travesseiro, quando você deita no travesseiro, quais são os pensamentos que passam pela sua cabeça? Nós lidamos com o ser humano todos os dias nós lidamos com o ser humano, mas o ser humano que a gente mais esquece de tratar bem somos nós mesmos. Nós não nos tratamos bem, porque nós criamos dificuldades. Até quando não tem problema, a gente inventa problema. O cristão precisa ser uma pessoa bem resolvida na vida, resolvida em todas as áreas na vida, em todas as áreas, na emocional, na física, na sexual, no casamento, em todas as áreas o cristão precisa ser bem resolvido. Familiar, então, nem se fale. Nós precisamos ser bem resolvidos. Por quê? Nós representamos um reino que não é nosso. Nós tocamos numa palavra que é santa, perfeita, excelente para construir e instruir qualquer ser humano na face da terra. Mas ainda nos enganamos a respeito disso, porque somos o povo que tem acesso à maior verdade de todas, que é a palavra de Deus, é a que menos lida por nós mesmos. O povo cristão, ele ainda não concebeu, não tem a consciência de que o poder que há nas escrituras sagradas, quando saem de lá e saltam cá, isso produz uma bomba no mundo espiritual e na vida do cotidiano de todos nós. Todos nós. Você quer ver uma vida mudar? Você quer ver uma vida ser transformada? Como nós já temos visto e ouvido muitos testemunhos aqui, vidas serem transformadas é a partir do conhecimento e da relação que uma pessoa tem com a palavra de Deus. A palavra de Deus para nós não pode ser de forma nenhuma recurso de desespero. A palavra de Deus para nós precisa ser a nossa bússola e orientação de uma pessoa que é sábia. Em qualquer procedimento que ela for fazer, consultar a palavra de Deus. A fé vai nos movimentar em todo tempo e em todo passo para aquilo que nós temos como objetivo, para alcançar, para destinar, para enviar, para fazer. Mas a fé também evidencia-se não só no ganho, a fé evidencia-se primeiro na perca. Se você não sabe perder, você é uma pessoa que não tem fé. Porque o pai da fé foi feito por perca. Abraão, eu quero teu filho. Para ele entregar, ele teve que ter fé. Então a fé se evidencia mais na perca. É lógico, irmão, é lógico que com Deus você nunca perde. Todo processo da nossa vida você nunca vai perder com Deus. Pastor, mas eu estou passando num vale. Com Deus você nunca perde. Ou você aprende, ou você ganha. Tira a foto desse perfil aqui, fica mais bonito. Se você entender quais são os processos que Deus tem para mim e para você, então você vai entender o que Paulo descreve em Efésios 1, 18 até o 23. Em Gênesis, quando a gente abre as escrituras, está escrito lá que Deus fez o homem, fez a mulher, a sua imagem e semelhança, colocou-os em um jardim, para que eles pudessem governar naquele jardim, tivesse governo naquele lugar. Mas o governo do homem foi provado, foi posto à prova, e na hora da posição que o homem devia se posturar, ele então se perde,
a mulher vai lá, está sozinha. Homens, cuidado em deixar sua esposa sozinha. E quando eu digo sozinha, não é sozinha de ambiente, é sozinha de ser, é sozinha da presença do homem. Cuidado, porque quando você se ausenta de falar, de se posicionar dentro do seu casamento, uma serpente fala, e ela destrói aquilo que Deus falou, ela distorce tudo que Deus falou. Então muito cuidado, homens, apareçam dentro do casamento, apareçam dentro da família, apareçam, sejam presentes a todo tempo. Não permita uma conversa distorcida dentro do seu casamento, tá? E Deus disse uma coisa interessante lá. Quando o homem cai, Deus então olha para aquela situação e faz uma pergunta: Adão, onde você está, Adão? E dar a entender que Deus está procurando geograficamente. Como que Deus pode procurar geograficamente se Ele é onipresente? Não faz sentido Deus procurar. Não tem sentido Deus procurar se Ele está presente em todos os lugares. Mas Deus procura Adão nele. Onde você está? Em mim, Adão, que eu não te sinto mais. Cadê você, Adão? Você está caído de mim. E por causa da queda do homem, todo o processo que foi feito após a queda foi feito de forma errada. A gente aprendeu a ser gente da forma errada. A gente aprendeu a amar errado. Mas pastor, é possível amar errado? É, não ameis o mundo. Amar o mundo é uma coisa errada. Se você destinar o amor da forma errada, o amor pode corromper. O amor corrompe. Amar o mundo é uma corrupção. Não ameis o mundo, nem que no mundo há, porque todo aquele que ama o mundo constitui-se inimigo de Deus, e Deus o destruirá. Amar o mundo e a consciência do mundo são paixões levianas. Elas passam, são violentas, e da mesma forma que vêm, vão. E quando vão, fazem um estrago, porque às vezes leva metade de nós. Faz um estrago na vida. E então Deus disse: onde vocês estão? Onde você está, Adão? Adão disse: eu me escondi, porque eu estou nu. Quem disse isso para você, Adão, que você está nu? Quem foi que disse isso? A palavra de Deus diz que quando eles tomam aquele fruto, ela come e oferece ao seu marido, os olhos são abertos. Mas espera aí, eles estavam com os olhos fechados todo esse tempo no jardim do Éden? Seria possível eles andarem de olhos fechados, tropeçando? Não, eles estavam com os olhos físicos abertos, mas os olhos do coração foram emudecidos, calados, cegos. A cegueira caiu sobre os olhos do coração, de forma que Paulo vem em Efésios 1,18, ele diz, iluminando de novo, trazendo luz de novo, trazendo luz aos olhos do vosso coração. Jogue luz nos olhos do vosso coração, para que vocês enxerguem novamente a vontade de Deus a seu respeito. Quem aqui ora perguntando: Deus, qual é o teu propósito para a minha vida? Quem aqui ora? É que nós temos o costume muito de orar para os outros, e não é ruim orar para os outros, mas a gente sempre está acostumado a orar dessa forma: Senhor, envia o Cris, Senhor, ou envia esse menino abençoado, enche ele do teu poder. Envia ele. Eu não. A gente está sempre acostumado a usar termos que o outro possa fazer, em vez de nós nos colocarmos nessa percepção de ser enviado por Deus, nessa percepção de cumprir a vontade de Deus. Senhor, não é a espera de um milagre, meu irmão, não é a espera de que o outro faça para que você possa se dar bem, é você que vai fazer, é iluminando os olhos do seu coração, é criando possibilidade para que o Evangelho entre, para que ele expulse a toda desgraça, para que a graça de Deus invada a nossa desgraça, e aí a gente vai entender o que era viver no paraíso, é ter uma vida de domínio, é ter uma vida sobre as coisas que tentam todos os dias nos calarem. Todos os dias nós estamos em prova. O apóstolo Paulo fala assim: até o presente momento, eu tenho vivido grandes tristezas, dores, percas, naufrágios, apedrejamento, calúnia dos da minha própria nação, mas eu quero que vocês saibam que todas essas coisas têm contribuído para o progresso do Evangelho. As coisas que tentam nos destruir, quando nós somos homens e mulheres de fé, elas só contribuem para o progresso do Evangelho em nossa vida.
elas contribuem para o progresso, para o crescimento que nós temos. Então Deus pode olhar para o seu casamento e dizer: ali vai um casal abençoado em que eu posso investir. Irmão, se você é um crente que não consegue ser justo no troco da padaria, como é que você tem a cara de pau de vir aqui dizimar e dizer para Deus que Deus te prospere? Você não tem coragem de voltar o troco certo. O cara voltou o troco errado para você, e você ainda sai da padaria dizendo: glória, oh bênção, bênção de Deus. Que isso? Que diferença é essa? Iluminando os olhos do vosso coração, para que você possa conhecer qual que é a vontade de Deus a seu respeito, qual que é o propósito de Deus a seu respeito. Há um propósito de Deus a seu respeito. A vida não é sofrimento. A vida, para o cristão, para o crente, para uma pessoa cheia de Deus, a má notícia não é a última notícia. A última notícia na vida de um cristão é a vontade de Deus, é a notícia do Senhor. Mesmo que ele tenha que escutar: vinde bendito, possuir por herança o reino que vos está preparado. Mesmo que a gente tenha que passar para o outro lado lá, mas a gente vai escutar: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, agora sobre o muito eu vou te colocar. Quando é que a vida começa, meu irmão? Quando você se encontra, querido. Você já se encontrou? Pergunta aí para a pessoa que está do teu lado aí, dá um cutucão nela: você já se encontrou? Põe a mão no peito agora, traz a mão no seu peito assim: hoje, mas fala com ânimo, hoje, fala com fé, meu irmão, hoje eu vou me encontrar, nada vai me deixar perdido. Hoje eu me encontro. E eu quero que você saia daqui com clareza de quem você é, porque você só vai poder entregar uma coisa boa se realmente você entender que você é bom. Quais são os processos da vida que nos levam a esquecer quem somos? O pecado é o principal deles. O pecado é o principal. As paixões da vida, essas são terríveis. Essas são terríveis. Desfocam o propósito, desfocam a fé. A gente investe tanto e em tantas coisas que não são propósito que Deus tem dado a nós. Não é o propósito de Deus. Sabe, a gente se enrosca com tanta coisa. É gente enroscado com tanta coisa na vida. É muito comum a gente vir para dentro de uma igreja e a gente vê pessoas que estão correndo, outras estão andando e outras estão se arrastando na vida e não mudam. Por que não mudam? Qual é a diferença daquele que corre do outro que se arrasta? Por que não muda? Ah, pastor, o outro tem mais fé do que eu. Não é questão de tamanho de fé, é questão de relacionamento. A fé não é um credo, a fé não é crer, a fé é relacionamento. Quanto mais eu me relaciono, mais eu creio. Quanto mais eu me relaciono, mais eu entrego. A fé é um relacionamento. Se eu tenho uma relação com Deus, então eu creio. Por isso que a Bíblia fala, é interessante a gente entender isso. É necessário que aqueles que dizem que Deus exista, que eles se acheguem a Deus, que eles se aproximem de Deus, que eles possam se aproximar de Deus. Porque tem que ter relação, tem que ter uma relação. Sabe, querido, a questão de Deus nos pedir para fazer a vontade dEle, não é que Deus vai nos deixar sem vontade. Quando Deus nos pede para deixar a nossa vontade, para fazer a vontade dEle, para entender qual que é o propósito dEle, então você vai percebendo que a vontade de Deus suplanta qualquer desejo que nós temos. Uma vontade de Deus é suficiente para trazer completude sobre nós, completude que nós não achamos um no outro, completude que nós não vamos achar nas noites, completude que nós não vamos achar nas drogas, no sexo, nós não vamos achar nas bebidas, nas noitadas, nas porfias do mundo. Nós não vamos achar completude nós achamos em Deus. De lá viemos, para lá retornaremos. Em Deus
Você precisa se encontrar, querido. O que te fez perder na vida? Ah, pastor, você não sabe de nada na minha vida. A minha vida é um caco. A minha vida, casei, não deu certo. A minha vida, entrei numa empresa, não deu certo. A minha vida é uma desgraça total. Pois é, você está no lugar certo. Essa noite aqui, a tua desgraça vai virar graça. Você está no lugar certo. Sabe, um dia Jesus perguntou, fez-se necessário Jesus passar por Samaria. E ao passar por Samaria, ele colocou-se num lugar fácil de ser achado. Meio-dia, trocando ideia com uma mulher. Não era bem a ideia dos judeus, mas ele se prontificou a isso. E ele faz uma pergunta para aquela mulher. Ele falou: mulher, chama teu marido. Ela olha bem para Jesus e diz: meu marido? Não tenho marido. Bem disseste, já tivesse 5 relacionamentos, esse que você tem também não é teu. Ela, assustada, olha para Jesus e diz: mas como que o senhor sabe disso? És porventura profeta? Jesus disse à mulher: se você soubesse quem é que está falando com você, se você soubesse, nem você se conhece como eu te conheço. Na numerologia judaica, o número 7 ele é muito forte. Olha que interessante, aquela mulher teve 5 maridos, 5 homens na vida dela que não mudaram a história dela. O 6º, que já estava junto com ela, também não mudou a história dela. Ao encontrar com o 7º homem mudou a história, as relações, fez aquela mulher se encontrar consigo mesmo. Fez aquela mulher entender qual era o propósito dele na vida dela. Ao se encontrar com o 7º homem, a história daquela mulher mudou. Os seus lamentos, os seus desapontamentos foram transformados completamente. Sabe o salmo que diz: o choro pode durar uma noite, a alegria vem para amanhã? Isso é certo. O choro daquela mulher cessou naquele dia. A alegria veio. Eu quero firmar para você, eu quero dizer para você: há esperança para você. Destine a sua fé no lugar certo, da forma certa. Faça com que a sua fé seja realmente essa cooperação entre o humano e o divino. Faça a sua parte, encontre-se na vida. Pastor, eu já tive tanta perca. Eu sou filho de mãe solteira. Eu sou um atraso na vida. Hoje Deus vai te ajustar, meu irmão. Eu espero que essa noite aqui o Senhor te ajuste. Eu sou um desespero em pessoa. A ansiosidade toca os meus nervos. Eu sou desesperado. Há esperança para você. A vida começa quando você se encontra. Faz muito sentido quando você entende quem você é. Quando você entende quem você é, você pode se entregar. Aí você pode entregar. Eu tenho visto muita pessoa perdida dentro de si mesma. As pessoas estão perdidas dentro de si. As pessoas não sabem quem são. Elas não se encontram. Pais que estão completamente perdidos, não sabem nem quem são e o que fazer com essa criança que está no colo, com essa criança que está crescendo, se desenvolvendo. Pais que estão completamente perdidos. Filhos que não entenderam qual que é a identidade do pai, qual que é a figura do pai dentro de casa. Esposas perdidas dentro de casa, não sabem quem são. Por não saber quem são, fazem coisas que não são para fazer, da forma errada, no tempo errado. Maridos que estão completamente fora de foco. Mas quando você se encontra, Deus então vai colocando as coisas, vai ajustando as coisas no seu devido lugar. É importante, querido, você saber que há um trabalho a ser executado. Jesus disse que meu Pai trabalha, eu trabalho, e em todo o tempo o trabalho de Jesus gerou um resultado. Importantíssimo entender que o trabalho que nós fazemos não é um trabalho vão. E quando nós vemos o resultado desse trabalho, a gente precisa celebrar, precisa se alegrar. Eu vejo casais aí que está completando 10 anos de casado. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu e Rose vamos fazer 25 anos de casado, querido.
Eu não sei, mas se aparecer um dinheiro na minha conta lá para eu ir para os Estados Unidos, para eu ir para a Europa, para eu ir para... Eu vou. E deixa eu te falar uma coisa aqui. A vida começa quando você se encontra. Se você já se encontrou com coisas que está prosperando na sua vida, tu para de ser mão de vaca, leva a tua mulher para o lugar que ela quer, abençoado. Se está pingando na conta lá, o negócio está fazendo acontecer lá, viva conforme a sua realidade. Se você pensa que eu vou deixar de andar de carro zero, ter casa boa, quando Deus prosperar, já tem prosperado a minha vida, por causa de língua de crente desviado, vai morrer com a língua roxa, porque eu vou viver o melhor que Deus tem para mim viver, porque eu me encontrei, eu sei da minha identidade, eu sei quem eu sou filho de Deus, resgatado das trevas para a luz. Eu habito no meio do povo de lábios puros, não é não impuro. Eu habito no meio do povo que tem os lábios puros, porque glorificam a Deus. Eu me assento na mesa com os príncipes e princesas. Ora, Deus me tirou de trás das malhadas, me coloca a me assentar na mesa com os reis. Eu vou ficar comendo migalhas? Ah, pastor, mas você sabe que o evangelho também está escrito lá que os pobres sempre vai ter. Pois é, aí tu escolhe se você quiser ser o pobre ou você quer ser o que sustenta o pobre. Tem, mas você escolhe quem que você quer ser. Se Deus me der graça, eu quero ser o que sustenta. Se Deus me der graça, eu quero ser o que estende a mão para puxar, não para ser puxado toda hora. E eu não estou dizendo que isso é soberbo, é nada. Se eu precisar de você, eu vou estender minha mão e você vai ter que me puxar. Mas se encontre, querido. Se encontre. A vida passa tão rápido. Davi disse assim que a vida é um conto ligeiro. Procura-se o seu lugar, já não se encontra mais. Sabe o que é conto ligeiro? Aquele livrinho de 3 folhas. Abriu, terminou. O que está faltando para você pôr a sua potencialidade em evidência? O que está faltando para você fazer realmente essa fé valer a pena? O que é que está faltando para você ter um casamento que explode mesmo? Casamento firme, cheio de propósito. Ah, pastor, mas não vai ter mais luta? Vai ter luta. Luta vai ter muitas. Ah, como vai ter? Cada uma que vier eu vou contar nos meus dedos as vitórias que Deus vai me dar. Cada uma das lutas que eu me enfrentar, eu vou entender qual que é o propósito de Deus. Só vão me empurrar para o propósito de Deus. Cada uma das lutas enfrentadas só vão revelar a vontade de Deus a meu respeito. E a seu respeito também. Meu irmão, nós estamos aqui para fazer a diferença, para ser um povo de fé, que impulsiona realmente em fé. Pastor, eu tenho estudado, eu tenho me esforçado. Pode estudar, continua estudando, invada realmente as faculdades, contamine no sentido de influenciar as faculdades, não seja contaminado por elas, invada realmente, tome posse. Nós, como povo de Deus, como sacerdote real, como povo adquirido, povo eleito, chamados para viver uma vida santa, pura e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Nós, como povo de autoridade, nós devemos ter posicionamento na face da terra. Tem que ter posicionamento. Lá na sua empresa, os desafios que aparecem lá, se você se acovardar, você vai ser mais um. Os desafios que aparecem na sua vida, se você se acovardar, você vai ser mais um. Sabe como que eu ilustro, irmão? Acho que Deus está lá no seu trono olhando assim e fala assim: vamos ver como ele vai reagir agora. Bem, se ele reagir, o plano é esse. Se ele reagir de outra forma, o plano é esse. Bem, se ele reagir, anjos, fiquem atentos aí, porque eu posso dar ordem a respeito dele. Vamos ver como ele vai reagir. Aí entra um problema. Aí, em vez de procurar Deus em oração, procura o vizinho. E aí, rapaz, nossa, lá na empresa está mandando todo mundo embora. Você não acredita, acho que meu nome já está no meio. Aí Deus fala assim: bem, até agora não clamou, até agora não falou nada. Irmão, aquele que tem interesse, sabe quem é?
conhece de fato os processos de Deus na sua vida, bem, lá na empresa, Christian, tá, o facão tá passando todo mundo. Mas eu vou te falar uma coisa, eu tenho uma garantia dos céus, que quem cuida de mim não é o homem. E se uma porta se fechar, ele abre outra porta. E se não tiver porta, ele faz milagre. Ele faz coisas impossíveis. Impossível é a especialidade de Deus. Deixa ele fazer. Mas uma coisa eu faço, irmão, eu não temo o dia mau. Se você se mostrar fraco no dia mau, se você se mostrar fraco no dia da angústia, tuas forças serão poucas. Enquanto está todo mundo falando de lamento e desapontamento, você está falando assim, não, que lamento e desapontamento nada. Não tem lamento e desapontamento. Não tem lamento e desapontamento. Eu sou um homem de fé. Eu vivo por fé. Hebreus 10:38, o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O justo vive da fé. Está mandando embora lá, está fazendo isso, deixa que fale, deixa que propague o que é mal. Você não foi chamado para propagar o que é mal. Seus olhos estão abertos, houve luz nos seus olhos, no coração, abriu-se novamente os olhos do seu coração. Você consegue enxergar agora a vontade de Deus? Entende qual que é o propósito de Deus a seu respeito? Você não está aqui para ter uma fé falida, você está aqui para ter uma fé operante, uma fé que ressuscita. Quantas pessoas estão derramando lágrimas, chorando porque não entendem o propósito de Deus na sua vida? Pessoas que estão desistindo de propósito de coisas maravilhosas porque não entendem o propósito de Deus na sua vida, para dar ocasião à libertinagem. Cuidado. Há um Deus no céu que está pronto, Ele está pronto para dar ordem aos seus anjos a nosso respeito. Quando eu disse para você que Hebreus 10:36-38 diz que o justo viverá da fé, é o justo, não é o crente. É o justo, não é o crente. O crente acredita em tudo, o justo não. O justo sabe que é justo, o justo se conhece, ele sabe quem ele é. Você precisa se conhecer, querido. Você precisa se encontrar na vida. Quantas coisas já te tirou do propósito de Deus? Quantas coisas já te levou para longe do propósito de Deus? E detalhe, né? Às vezes a gente acaba arrastando até quem não precisava. Eu acho que é noite de você se posicionar. Eu acho que é noite de você tomar por conta que a espada está na sua mão e você tem que combater o bom combate. Pare de transferir as suas obrigações, os seus deveres. Pare de transferir os seus deveres, suas obrigações. Encare agora, se posicione. Levante-se. Levante-se. Coloque-se de fato, como Isaías disse naquele dia lá. A pergunta do céu veio, a pergunta do céu foi essa: a quem enviarei? Quem que há de ir por nós? Irmão, deixa eu te falar uma coisa, para a gente caminhar para o final. 3 anjos no céu, 3 anjos no céu, são assim escritos dentro da palavra de Deus como anjos poderosíssimos. Um deles é Lúcifer, o outro é Gabriel e o outro é Miguel. 2 guardam o seu estado original, um não mais. Um não guarda mais o seu estado, 2 guardam. Gabriel disse: eu sou aquele que assiste diante do Senhor, eu vejo a face do Senhor. Miguel tem a sua postura, e não há quem possa militar contra ele e sair vencedor. Esses anjos, eles se guardam dentro daquilo que eles escolheram. Lúcifer veio a se transformar em diabo, e diabo, o tentador, aquele que sabe
de coisas que eu e você não sabemos. Mas olha que interessante. Olha que interessante. Tem uma coisa que o diabo não pode ter, e nós temos. Isso é chamado de perdão. Isso é chamado de perdão. Sabe, se você errou, caiu, levante-se, tenta de novo. Deus nos oferece o seu perdão. Deus nos dá o seu perdão para que nós possamos tentar de novo. Existe uma coisa que Deus não vai fazer nem por mim nem por você, e isso é tentar de novo. Você precisa tentar de novo. Você precisa tentar de novo. Você precisa olhar e encarar bem. Eu me conheço, eu sei quem eu sou, então passe a produzir frutos. A palavra de Deus diz que nós não podemos ser nem infrutíferos, nem inativos, que não possa gerar nem vida e não possa gerar frutos. Nós precisamos tanto gerar vidas quanto fruto. Eu quero declarar sobre sua vida essa noite que esse tempo de escassez vai findar, esse tempo de escassez vai parar, esse tempo de vergonha vai findar, esse tempo de vergonha vai parar na sua vida. Não é mais tempo de vergonha, meu irmão. Vinde, celebremos ao Senhor, regozijemos-nos nele, porque ele trocou a nossa veste de luto por veste de louvor. Vinde e celebremos ao Senhor, porque ele ouviu o nosso clamor e no seu tempo nos deu a sua paz. Vinde, querido, vinde. Semana passada eu estava falando aqui sobre nós somos o culto que prestamos a Deus. Hoje eu quero deixar claro para você que você precisa se encontrar. O culto que cultua, o culto que se encontrou, o culto que sabe como está sendo oferecido. Eu quero desafiar você. Durante 3 meses nós vamos estar aqui conversando, trocando essa ideia, batendo papo, para que você possa sair daqui cheio do Espírito Santo. Uma pessoa, quando tocar em você, vai entender que você esteve com Ele. Quando a pessoa passar por você, vai sentir o cheiro dele na sua vida. Quando a pessoa tocar em você, vai saber que você esteve no encontro com Ele, conversando com Ele. Quero desafiar você. E aí você pode chamar isso de propósito. Quero fazer um propósito com você, quero fazer um pacto com você, querido. Eu quero que você traga seus problemas, suas causas difíceis, coisas que são impossíveis aos seus olhos. Quero junto com você apresentar a Deus. Nós vamos apresentar a Deus. Eu quero ver o que resiste ao nome de Deus. Eu quero ver qual é a coisa que resiste ao nome do Senhor. Talvez você já tenha contado o seu problema para todo mundo. Todo mundo sabe do seu problema. Você só esqueceu de contar para Ele. Você só esqueceu de contar para a fonte que pode resolver o seu problema, da fonte que pode jorrar água viva, da fonte que pode fazer do seu ventre fluir água viva. Talvez a sua fé tenha sido destinada a campanhas, a campanhas, a campanhas, a campanhas, a santo, a santo, a santo, e nenhum desses santos são suficientes para resolver o teu problema. Deixa eu te dizer uma coisa: a fé é uma cooperação entre o divino e o humano. Faça a sua parte, deixa Ele fazer a dele, deixa Ele fazer a dele. Sabe por que nunca mudou sua vida? Sabe por que nunca muda a nossa vida? Existe uma coisa que nós precisamos entender: na perseverança está a vossa salvação. Na perseverança está a vossa salvação. Nós vamos perseverar aqui durante esses 3 meses. Eu quero que você propague esse culto, propague esse momento, porque nós vamos testemunhar das coisas que Deus vai fazer aqui nesse lugar, que nós vamos testemunhar do que nossos ouvidos vão ouvir e do que os nossos olhos vão ver. Nós vamos testemunhar, e eu vou chamar você aqui para dar o seu testemunho, e você vai vir aqui testemunhar. Deus vai ser glorificado, Deus será glorificado. Pastor, está muito difícil a minha causa. Eu diria para você que num estado aí de vida e morte, já está sendo enterrado. Ah, mas o livro de Jó me ensina muito quando ele diz: ao cheiro das águas pode
Pode um tronco seco voltar a viver? Pode um tronco seco voltar a dar fruto?